Eu olho aqui atrás, mas você não olha, eu retorno. E eu olho no celular às vezes também para acompanhar. Mas você leva o barco, eu tô atento a tudo que está acontecendo, tá certo? Combinados, ok. Vamos começar. E as perguntas é tudo mesmo. Vai ser tranquilo. Não vai doer, não. Fique tranquilo. Eu ainda não estou assim profissional igual vocês. Não vou começar a entrar aí nas palestras para poder. Você é melhor do que você pensa que é. Bem. Oi? Deixa eu beber lá um pouco de água aqui. Vou confiar em você, né? A contratação vai vir dessa foto, né? Então, capricho. Já tá, só é apertar o play. É Dilzinho, né? Eu chamo o seu Dilzinho. Pode chamar, né? Cleidson. Cleidson. Eu só troco falando Dilzinho. Não sei não onde eu achei isso. Se precisar, é porque eu usava na rádio antes. Mas eu saí do rádio, aí tô usando só meu nome mesmo. Cleidson. Pronto. Deu start. Tem uns 20 segundos. O delay de 20 segundos aproximadamente. É conteúdo bom que te pega e te faz pensar. Colaboracast, aqui é o seu lugar. Vem com a gente se juntar. Entrevista de verdade, bate-papo com missão. Gente que inspira, que sonha, que tem coração. É interação, é conexão. Clica no like e ativa a notificação. Entrevista de verdade, bate-papo com missão. Gente que inspira, que sonha, que tem coração. É interação, é conexão. Ativa a notificação. Clica no like e ativa a notificação. Entrevista de verdade, bate-papo com missão. Gente que inspira, que sonha, que tem coração. É interação, é conexão. Clica no like e a notificação. Antes do episódio começar, temos 2 recados importantes para você. Trava de freio para a segurança da sua moto. Venha trabalhar no motociclo. Na promoção ainda chegou o terceiro lote, apenas R$120. Óleo Bobolini, apenas R$29,90 para mototáxi, motoaplicativo e moto-Uber. Fala, my little brother, fala, my sweet girl, tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do nosso ColaboraCast, o podcast com o maior número de entrevistados na Bahia. E a gente diz que a gente só tem conteúdo de qualidade, inclusive você pode maratonar no ColaboraCast. Uma vez que você começa a assistir os episódios, você se transforma em outra pessoa. Uma pessoa com muito mais know-how, com muito mais conhecimento, com muito mais sabedoria. Então, seja bem-vindo para mais um bate-papo. Hoje eu recebo aqui a Aline Vinagre. Da perseverança vem a superação. Doutora Aline, tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada. Que honra. Você veio de Feira de Santana. Isso.
Nossa, nascido e criado em Feira, como é que é? Me conta um pouco da tua trajetória, Não, da tua vida. nascida e criada aqui na cidade de Salvador, Uhum. né? Fui para a feira em intermédio de trabalho, estudo, e hoje estou, né, residindo em Feira de Santana. Que massa, que massa. Feira tá quanto tempo lá? 4 anos. 4 anos. É, Como é que chama lá? Portal do Sertão, como é? Cidade do Sertão. Cidade Princesinha do Sertão. Princesinha do Sertão, Isso. Princesinha do Sertão, Feira de É, Santana, que é uma das maiores cidades daqui da verdade. região metropolitana de Salvador. Talvez Segunda. seja a A segunda, né? A segunda é segunda isso. maior da Bahia. Então, parabéns aí, você que é de Feira de Santana. É uma honra, é um privilégio, é uma satisfação imensa ter você aqui no ColaboraCast também. Aline, não sei se você já viu aqueles posts que a galera faz no Instagram, que tem setinhas e pergunta assim, quem é fulano? Aí tem Hum. as setinhas dizendo quem é. Aí se a gente fosse fazer agora em vídeo, quem é a Aline? Aline Vinagre é uma mulher que perseverou, né, que lutou na vida e continua lutando, né, pelos seus objetivos, pelos seus sonhos. Aqui no meu livro mesmo, né, tem a descrição da autora, que vai dizer assim: Aline Paiva dos Santos Vinagre é serva, amiga, é pastora da Igreja Tabernáculo Evangélico de Jesus, conhecida como Igreja Casa da Bênção, atuando no campo de Salvador. Nós temos uma congregação em Salvador, então, apesar de eu estar residindo hoje em Feira de Santana, a gente vive muito aqui em Salvador, porque a gente tem um povo que cuida, né? Que a gente Uhum. cuida aqui em Salvador. Seu ministério se estende pelas congregações da ICB Avenida Hilda, que é no bairro de Pernambués, na ICB Itaberaba e ICB Amélia Rodrigues, ao lado do meu esposo, o pastor André, e de meu pai, o pastor Luiz Carlos dos Santos, que é o pastor local da igreja onde a gente toma conta, né? Filha de Claudinete Marinho Paiva. Aline estreia como autora com este primeiro livro, fruto de sua experiência, sensibilidade e caminhada com Deus. Formada em terapias integrativas, é, terminei essa conclusão lá em Feira de Santana, na Universidade Uniaselv, terapias cristãs também, né? E também concluí o curso o MCM Cuidando de Mulheres. Nós temos um trabalho que a gente cuida, né, de mulheres. E esse livro aqui, né? Ele, Deus me deu a inspiração desse livro no pior momento da minha vida. E por isso, quando você perguntou assim, quem é a Aline Vinagre? A Aline Vinagre é uma mulher que perseverou desde o ventre da mãe, né? Minha mãe, uma certa vez, ela me contou a história que eu, ainda quando eu estive no ventre, ela, na época da dificuldade, da luta, instabilidade, né, no relacionamento e tantos outros problemas, ela, uma certa vez, me contou assim: eu tomei remédio para você, não vim ao mundo, e você chegou ainda a sangrar. E aí eu pulei de felicidade, porque eu imaginei, realmente agora eu não vou ter outro filho, porque eu tenho uma irmã mais velha que eu. E quando eu cheguei no hospital, o médico, quando fez a ultrassom, fez: não, o coraçãozinho dela aqui tá normal, batendo perfeitamente. Então, eu me considero uma mulher que perseverou desde o ventre da mãe, né? Uma certa vez também eu tive uma instabilidade respiratória, fui para o hospital na cidade de Madre Deus, que é a cidade atual do meu esposo, né? Nascido e Sim. criado lá. E aí, quando eu cheguei no hospital, o médico disse assim: ela deu como morta. Deu mesmo, os médicos saiu da sala, só ficou na sala eu, meu esposo e outra pessoa que estava do outro lado na cama, que era mãe de uma amiga minha, que andava comigo na época, estava nessa mesma sala que eu, e eu tenho ela também hoje, né, como testemunha. Quando a gente conta esse testemunho, a gente tem uma pessoa também que valida aquilo que a gente está falando, que aconteceu há 14 anos atrás. Ó. E aí os médicos disseram ao meu esposo, e na época eu era muito nova, eu tinha 20 e alguma coisa, 20 e poucos anos. Todo mundo saiu, e aí meu esposo se ajoelhou, né, e começou a orar. E quem me contou esse relato foi os médicos quando voltaram, né? E aí depois os, os aparelhos, né, começou a voltar, a dar sinal, e eu praticamente eu morri e vivi de novo, né? E então eu digo assim, eu sou uma mulher que eu perseverei até na hora da morte. O Senhor Jesus foi lá e me deu luz, e eu perseverei pela vida mais uma vez, né? Porque Uhum. perseverei no ventre da minha mãe e perseverei também em vida adulta. E eu digo assim, né? Tudo há um tempo determinado pelo Senhor, e que nada foge do controle do Senhor, né? E o Senhor Jesus me deu vida, né? Mais uma vez. E os médicos vieram e falaram: não, começou a me reativar. E aí eu acordei. Quando eu acordei, eu tentando falar. Aí os médicos disseram assim: não, você não vai conseguir falar agora,
porque você praticamente secou tudo por dentro, você foi dada como morta, então você não consegue falar, a gente precisa te hidratar por dentro. E o médico olhou para mim e falou assim: você tem um marido de fé, viu? Aí eu fiquei assim, sem entender, Elieste. Todo mundo saiu da sala, mas seu marido ficou aqui de joelho, né? Orando pela sua vida e o poder, né? Da fé. Então, me considero uma mulher mesmo perseverante na vida, perseverante para vencer. Nós precisamos ser. Uhum. O que é que te motiva a ter essa vida dentro de você? Porque a gente vive em um mundo que a cada 40 segundos tem gente querendo tirar a própria vida. E o que é que você acredita que faz as pessoas terem vidas dentro delas, vontade de viver? Essa vontade de viver, na verdade, deveria existir em todo mundo, Uhum. né? Porque há um ditado que diz, né? Enquanto há vida, há esperança. Então, por mais que qualquer indivíduo esteja no fundo do poço, no fundo do poço também vai ter solução para aquela pessoa, né? Eu costumo dizer que Deus ele não desampara ninguém e que tudo o que é proposto a nós é até onde a gente suporta. Então, se a gente está passando uma luta, a gente vai suportar aquela luta, porque Deus ele não é injusto de dar uma luta sabendo que a gente não iria suportar Uhum. aquela luta, né? Então a força tem que vir de dentro de nós. O Senhor ele está pronto a abençoar, né? A mudar, a dar um novo rumo, uma nova direção. Mas é necessário também que a gente tenha essa força dentro de nós. Então eu sempre tive essa força, mesmo quando eu cheguei no fundo do poço, eu disse assim, mesmo aqui, o Senhor Jesus vai me trazer uma luz para que eu venha sair daqui, né? Uhum. E com José não foi diferente na Bíblia, né? Ele chegou no fundo do poço, mas quando ele saiu dali, o Senhor Jesus projetou uma nova história para ele. Foi por intermédio da perseverança dele. Ele passou por injustiça, né? Os próprios irmãos da casa de José, né? Dele, Uhum. é, fizeram injustiça contra ele, mas ele tinha esperança dentro dele. Ele tinha a fé dentro dele. Então, independente do momento, a gente tem que ter a fé dentro de nós. A fé ela tem que prevalecer. Enquanto a fé, você vai vencer, você vai sair daquela condição, aquele próprio. Aline, o que é que você chama de perseverança? Porque você colocou aqui como tema da perseverança vem a superação. O que é exatamente esse perseverar de modos práticos na vida de quem está assistindo? Gente, perseverar é você não perder a esperança, como eu falei, mesmo quando tudo está dizendo não. É você ter fé naquilo que você não está vendo. Eu não estou vendo, mas eu vou perseverar, né? Eu não estou vendo, mas eu vou continuar aqui trabalhando, catando essas espigas, como o Ruth, né? Ela esteve ali no momento impróprio da vida dela, mas na Bíblia a gente vai ouvir, né, o Senhor falando que Ruth ela não parou de trabalhar um só minuto. Uhum. Então, assim, mesmo no nosso momento difícil, a gente tem que fazer alguma coisa. A gente tem que se movimentar por nós mesmos, né? A gente tem que criar esperança para que a perseverança ela continue dentro de nós. Então, mesmo quando eu não estou vendo nada, eu persevero. Inclusive, para me lançar esse livro aqui, foi no pior momento da minha vida. Foi no pior momento da minha vida e Deus ele falou assim, eu chorando muito e eu conversando com Deus. Aí Deus falou assim: pegue uma caneta e pegue um papel. Hum. E aí, quando eu peguei, ele foi me dando 7 chaves da perseverança. Aí eu fiz, não estou entendendo, mas na vida, algumas vezes vai ser assim. A gente não vai entender, mas a gente tem que obedecer o que o Senhor, as direções que o Senhor está nos propondo, né? E Isso. foi assim. Eu comecei a escrever e ele me deu 7 chaves da perseverança e foi me dando os tópicos. É um livro pequeno, mas é um livro de um conteúdo riquíssimo, que você vai ver 7 tópicos, que não foi de mim mesmo que foi criado. Foi que o próprio Deus, ele me direcionou e ele me deu. E foi no pior momento da minha vida. E é por isso que eu, quando ajudo as mulheres, quando algumas mulheres vêm até a mim, elas dizem assim, eu não tenho nada. Mas eu disse, aquela viúva também disse que não tinha nada, mas ela tinha um pouquinho de azeite. Foi daquele azeite que veio a multiplicação. Então, por muitas das vezes, a gente diz assim, eu não tenho nada. E quando a gente vai olhar no fundo, no fundo, no fundo, sempre tem alguma coisinha que a gente pode pegar daquela coisinha e transformar, e vir a multiplicação, e vir a ideia, e vir a prosperidade, e dentro daquela perseverança, né, a gente vencer, a gente superar. Porque eu não acredito em uma superação sem perseverança. Uhum. Ninguém vai superar sentado no sofá só chorando. Ninguém vai superar só se lamentando. Ninguém vai superar só reclamando. Então, no meio da superação, para você chegar no destino da bênção, você tem que perseverar. Né? É um processo que a gente não pode pular.
Então, tem etapas das nossas vidas que a gente não pode pular, e porque tem muita gente procrastinando e que não sai do lugar, não faz nada. Porque esse alguém está o tempo todo só se lamentando, só dizendo que não pode, só dizendo que não tem condições, só contando uma situação de lamento e sem esperança nenhuma de que vai vencer. Porque o momento de lamento a gente vai passar. Mas dentro desse momento também a gente vai tirar coisas boas, né? Experiências também que lá na frente vai ser um testemunho. E dentro desses lamentos, a gente também vai, não, o Senhor vai me dar alguma direção aqui para que eu venha sair desse fundo do poço. E esse livro, o Senhor Jesus, ele me deu a ideia no pior momento da minha vida. E aí eu fui escrevendo e eu nem sabia, não tinha nem noção como era ser uma escritora, né? Mas eu já me via lá. Eu ali chorando sozinha e eu já me via lá quando Deus foi me dando a direção. Eu, escritora, eu fui pesquisar, como é isso? Aí eu, meu Deus, não, a dimensão assim, né? É muito grande essa dimensão. Aí Deus começou a me dar os tópicos também. Aí no meio da semana e decorrente do tempo, ele foi me dando as palavras, né? Toda hora que eu tinha um tempinho vago, eu sentava e ia para o papel. Tanto que quando eu fui buscar a editora, eu cheguei com os papéis lá, toda inocente, né? Nem no notebook eu lancei. E aí ela fez assim, e aí, qual é o seu projeto? Aí eu fiz assim, um projeto é lançar um livro ou um devocional. Aí ela, não, o conteúdo que você está aqui é bom, é rico, e dá para a gente lançar um livro, mesmo que seja um livro pequeno, mas pelo conteúdo que eu estou avaliando, é um conteúdo rico, que dá para se lançar um livro em vez de um devocional, porque a ideia da minha mente era tão pequena que eu queria um devocional, não era um livro. E aí, quando eu cheguei lá, a editora falou, não, o seu conteúdo é para um livro. E aí ela fez assim, e me diz aí, quanto é que você tem aí para a gente começar esse projeto? E é isso que eu digo, a perseverança e a fé. Você não está vendo nada, mas eu estou indo para cima. Eu não estou vendo nada, mas eu estou crendo, eu já estou me vendo, eu já estou me posicionando como tal. Eu nem sabia, né, a posição de uma escritora, mas eu já estava ali querendo me posicionar como tal. E aí eu cheguei lá no escritório dela, tenho até foto com ela e a editora, a gente criou um laço, né, de amizade, ela foi pro meu lançamento e tudo. E ela disse assim, eu chorei com o seu testemunho. Eu chorei editando o seu livro, porque eu vi muita força dentro de você para vencer. Se fosse outra pessoa, eu já teria desistido. Mas eu vi muita força dentro de você. E aí ela disse: você tem quanto aí para a gente começar esse projeto hoje? Que esse projeto é muito rico. Agora eu só vou precisar que você lance no notebook, né? Edite direitinho, porque hoje em dia ninguém se apresenta mais com papel. Mas a inocência era tão grande, mas o sonho, né, que o Senhor colocou com fio. Às vezes Deus me dá cada coisa assim que eu digo, meu Deus, como vai ser isso? Eu falei, Senhor, mas se todas as direções que o Senhor me dá é sucesso, é bênção, eu vou seguir as suas orientações. E aí ela disse, você tem quanto para a gente começar o projeto? Eu digo, não tinha nada. Até no dia que eu fui até ela, eu fui com moto Uber. E ela falou, você veio como? Tava chovendo. E tudo isso foi testemunho, porque ela observou tudo. Aí ela falou, você veio como aqui? Veio de carro? Alguém te trouxe? Não, meu esposo estava trabalhando, né? Não tinha como ele me levar. Chamei a moto Uber e foi, porque eu acredito assim. Quando Deus te dá uma direção, quando você sonha, quando você é uma pessoa perseverante, você não vai ter recursos nenhum, mas você vai. Você dá um jeito e você vai. Boa. E aí eu fui, aí eu fiz, não, eu vim de moto Uber, ela na chuva, eu falei, foi. Aí isso aí ela já ficou, ela já disse assim, é uma mulher que quer vencer e eu vou ajudar ela. Ela disse assim, quando você chegou lá, que eu vi você na moto Uber, chovendo, Deus automaticamente, que ela também é cristã, ela falou assim, Deus automaticamente falou dentro de mim, ajude ela a vencer. Porque ela viu o esforço, né? Então, para mim, chegar em uma história de superação, a gente tem que ter esforço, gente. As pessoas hoje que estão vendo Deus abençoando, estão vendo prosperando, estão vendo subindo de nível, vai dizer assim, foi patrocínio, como eu já ouvi, né? Foi patrocínio, alguém ajudou, é conhecimento, é amizade. Mas não, foi muito esforço também, né? Boa, boa. Foi o esforço, foi eu não ter nada e eu ir para cima. E aí ela edita tudo no computador e manda para mim. Aí mandei para ela. E aí agora a hora do pagamento, o valor lá em cima, eu disse, meu Deus, eu não sei nem como eu vou conversar com meu esposo o valor que ela me pediu para começar só o primeiro, a diagramação do livro, né? E aí eu, meu Deus, e agora? Aí Deus toda hora dentro de mim. Cadê a perseverança? Seu livro fala tanto de perseverança. E assim, qual foi a vez que eu te mostrei algo, que eu te direcionei algo e não aconteceu? Uhum. E aí eu fiz assim, ah, tá bom, eu vou esperar aqui, tá? Aí no outro dia ela me ligou, Aline, oi, eu vou dar início ao seu livro, eu vou confiar em você, eu não sei, eu conversei com meu esposo também viu você quando você veio aqui, eu senti confiança em você e eu vou começar a diagramar seu livro, gente, sem nenhum dinheiro, sem nada. Para você ver que quando você persevera, Deus abre caminho. É aquela coisa, você coloca o pé
e Deus vai terminando o chão para você passar, mas é necessário que a gente dê o primeiro passo. Sim. Né? Ah, tenho sonhos, eu só vou contar os meus sonhos o tempo todo, que eu tenho, mas eu não vou dar passo nenhum para que esse sonho se realize, não. Tá com poucas forças, vá assim mesmo. Algumas vezes eu fui com poucas forças, algumas vezes eu fui doente, algumas vezes eu fui palestrar cheia de dor, tomando dipirona, indo ali, bebendo água, passando mal. Mas é aquela coisa, tem hora que a gente tem que, né, passar por cima dos nossos medos, das nossas fragilidades, né, das nossas, muitas das vezes, escassez, né, para chegar, como você falou, né, o que é perseverança? A perseverança é isso. É você não ver nada, é você não ter nada, mas você ir para cima com força, com determinação, que colocando o pé e as coisas vai se abrindo para você. As pessoas que estão à sua volta sente a energia boa de vencer dentro de Boa. você, sente que você é uma pessoa que está querendo vencer na vida, que está se esforçando e Deus começa a usar as pessoas para te ajudar, para eu senti disso aqui, eu senti de te abençoar, eu senti, né? Mas você não precisa abrir a boca para dizer eu quero, eu preciso, alguém faz por mim, não. Você está indo com poucas forças que você tem, Deus está levantando as pessoas do seu lado certa para ir te ajudando e te conduzindo ao caminho da bênção. Mas é aquela coisa, mulheres, a gente tem que ir. A gente tem que ir à batalha. Ah, mas eu não tenho um recurso, mas você precisa ir para a batalha. Né? Ah, mas eu não tenho um conhecimento. Quantas vezes eu não tinha um conhecimento e eu me surpreendi depois, as pessoas vinham até a mim, aquela palavra tocou no meu coração. Eu não tenho a preparação. A preparação para vir, você tem que se dispor. Você tem que começar a fazer para a habilidade vir para dentro, né? De você. E é isso, as mulheres também de Deus precisam se posicionar para vencer. Ah, como é que você chegou aí? Eu me posicionei. O que é se posicionar, Aline? Se posicionar é você estar na direção certa, no caminho certo que você precisa vencer. Né? E esse caminho certo não é eu chorando, esse caminho certo não é eu só me lamentando, reclamando. Né? No momento que eu parei de reclamar mais e eu comecei a agradecer, né, as coisas começaram a fluir melhor para mim. No momento que eu vi aqui que estava a fragilidade, eu vi aqui que estava a falta, mas eu não comecei a dialogava sobre essa falta, as coisas começaram a melhorar para a minha vida. Então, às vezes a gente se pega reclamando demais e sem agradecer, né? Só de Deus dar uma ideia a você já é um motivo de a gente agradecer. Boa. Né? Só de Deus dar uma direção já é um motivo de você partir para cima. Então, para mim lançar esse livro aqui foi muita luta. Meus amigos de perto percebeu. A própria editora falou assim: você percebeu que quando você deu o primeiro passo para as coisas acontecerem, você caiu doente. O processo da anemia voltou de novo e foi aquele gasto todo com médico, com passagem. Muitas das vezes meu esposo não podia estar me conduzindo, aí transporte meu, transporte de outra pessoa para me conduzir, exames, mas eu não desisti. No meio desse processo todo, eu disse, mas o livro vai acontecer. Então é aquela coisa, você não está podendo, a enfermidade vem. E há uma batalha também, né, no mundo físico e no mundo espiritual para qualquer ser humano vencer. Você está vendo alguém vencer ali, você está vendo um empresário de grande porte ali, senta com ele um pouco. Eu gosto de sentar com essas pessoas, porque essas pessoas têm história. Porque quando a gente está olhando ali, né, quando está lançando nas redes sociais, quando está postando, a gente só vê tudo já editado. Mas por detrás dos bastidores há uma luta, né? Há diversidades, há processos. E eu gosto de sentar com essas pessoas, porque elas contam os processos dela e eu, sim, crio força dentro de mim. E imagina assim, ele conseguiu passar esse processo e hoje está aqui, está subindo de patamar. Eu também posso conseguir. Então a gente tem que ter essa determinação dentro de nós para vencer em todas as áreas da nossa vida. Tem que ter essa determinação. Que as pessoas às vezes querem o palco da pessoa de sucesso, mas não sabem como é o bastidor. Né? Então, o palco de qualquer pessoa vai ser sempre lindo. Você vai olhar, como é o ditado popular, a grama do vizinho vai ser sempre mais verde. Agora, quer pagar o preço que o vizinho paga para tornar a grama dele mais verde? Então, já são outros 500. Além das 7 chaves da perseverança, qual que mais toca com você ou em você? Do perdão. Por quê? Me conte. Porque o perdão, ele é algo lindo.
ele é algo que tem que caminhar conosco, né? Em todas as áreas, em todo o contexto e em todos os ciclos, a gente tem que caminhar com perdão. E aí tem um tópico que fala perseverem em perdoar. Uhum. E por muitas das vezes a gente se trava. Alguém fez alguma coisa com a gente, a pessoa ela leva aquilo para dentro do seu coração. Por muitas das vezes, quem lançou a palavra está bem, não está sentindo nada. Mas a pessoa que foi afetada, ela fica ali travada. Eu já vi gente se travar na vida porque não liberou um perdão. Não consegue caminhar, não consegue avançar. Então, o perdão ele é algo lindo, ele é algo próspero para nós mesmos. O perdão ele é algo próspero para nós mesmos. E no mundo em que a gente vivemos, pessoas feridas, pessoas machucadas e pessoas que a gente ama, pessoas que estão do nosso lado, por muitas das vezes nos machuca com palavra, pessoas que a gente levanta para caminhar conosco, às vezes nos machuca com palavra. O mundo está um pouco ferido, o mundo está um pouco machucado. Então, se a gente não caminhar com perdão, a gente não vai prosperar. Muito bom, muito bom. E aí, tá curtindo esse episódio? Já compartilha para geral, coloca nos grupos do WhatsApp, nos status, faz um print, coloca também nos stories do Instagram. Muita gente precisa receber essa mensagem. Consegue passar quais são as 7 chaves e como é que as pessoas podem fazer também para adquirirem seu livro? Para adquirir o livro, pode entrar em contato diretamente com a autora ou com a equipe que está comigo me ajudando. Tem um número também, tem um contato lá nas minhas redes sociais. E eu tenho 7 tópicos. O primeiro é persevere no seu processo. Eu acho assim que para a gente, como a gente já falou, né? Para a gente chegar no nível de superação, de subir em um palco e dizer assim, hoje eu vou falar um pouco de superação, eu tenho que passar um processo. Sim. Persevere na dor que muitas das vezes a gente quer esconder, na dor que muitas das vezes a gente sente e a gente não tem coragem de dar um grito nessa dor e dizer essa dor não vai me matar, né? A dor muitas das vezes do luto, né? A dor muitas das vezes da palavra lançada. Tem vários tipos de dor que por muitas das vezes a pessoa prende na sua alma, por muitas das vezes, às vezes, né? Desde a infância até a vida adulta e fica ali com aquela dor dentro dela, não tem coragem de se abrir, não tem coragem de conversar. E hoje tem muitos meios, né? Eu ouço de pessoas dizendo assim, não, eu prefiro fazer uma terapia porque eu não confio mais em ninguém no mundo. Uhum. Por quê? As pessoas estão decepcionadas. Às vezes procura alguém para contar algo, para desabafar algo, quando vai ver, ou aquela pessoa já contou a outra pessoa de confiança dela, ou quando vai ver, aquele segredo já tá. Então as pessoas hoje, elas não têm mais confiança de conversar, né, de se abrir. É raramente de encontrar um ou dois, né, para se abrir. Então, fica com aquela dor. Uhum. Né? Persevere no perdão, como eu já falei. Persevere na transformação, porque a todo tempo a gente precisa ser transformado, né? A todo tempo a gente tem que se deixar ser transformado. Porque todo dia, quando a gente faz uma autoanálise, né? Analise a si mesmo. A gente precisa nos analisar. Eu preciso me analisar a mim mesma. E todas as vezes que eu faço uma análise, eu sempre percebo que tem algo que eu preciso ainda melhorar. Sim. Que tem algo que precisa ainda de uma transformação, de uma mudança. Né? Persevere na cura, porque até para a cura acontecer em nós, a gente precisa perseverar para que essa cura chegue, né? A gente não pode desistir no meio do caminho. Tem pessoas que desistem no meio do caminho. O médico diz, o tratamento é esse. Ah, não, já desisti. Desistiu da sua cura. Porque, né, se não quero seguir as orientações do profissional. Então, aquela pessoa já desistiu dela mesma, já desistiu da cura. A esperança não tem mais nenhuma. Então, nós precisamos perseverar até no momento da enfermidade, né? Precisamos ter essa perseverança em Deus. Persevere no seu lar, por muitas das vezes a gente não quer perseverar, né? Na nossa casa, com nossos filhos, no casamento, nosso relacionamento, por qualquer coisa a gente quer, né, acabar tudo, por qualquer coisa a gente quer desistir dos nossos filhos, o nosso lar é a nossa preciosidade, né? A gente não pode esquecer, abandonar aquilo que o Senhor Jesus nos entregou, né? Com amor, com carinho. Persevere no seu chamado, é o último. E qual é o seu Todos chamado? nós temos um chamado, né? De levar vida para outras pessoas. Eu tenho um chamado, eu sou pastora, eu cuido de pessoas, de vida, de mulheres, sou terapeuta também, né? E assim, se você vê, tudo engloba no cuidado, né? Tudo engloba naquilo que tem que sair daquele nível de doença, de paralisação e para um nível de crescimento. Tudo envolve a cura. E assim,
no propósito. O propósito tem hora que machuca, né? De você seguir o propósito mesmo que o Senhor Jesus... Eu vejo assim, todo mundo tem um propósito. Uhum. Todo mundo faz a obra do Senhor, de alguma forma. Dentro da sua casa, com o seu vizinho, né? Com as pessoas que Deus coloca à sua volta. É uma obra, é um propósito. Sim. Tudo. E assim, a responsabilidade é muito grande, porque tudo que Deus coloca à sua volta e todos que Deus coloca à sua volta é com um propósito, né? Tem um propósito. E o nosso propósito é de reconstruir, é de levar salvação, é de levar vida para as pessoas que estão prostradas, para as pessoas que estão achando que não tem mais jeito, não tem mais solução. A gente vai lá com a palavra, a gente vai lá, né, com a direção de Deus, a gente vai lá com um projeto terapêutico, a gente vai lá, né, para levantar essa mulher, esse alguém, esse ser humano. Então, a gente não pode desistir do nosso propósito, a gente tem que perseverar no nosso propósito. E perseverar no propósito muitas das vezes dói. Uhum. Né? Muitas das vezes a gente olha para o propósito que o Senhor nos propõe e diz assim, Senhor, eu queria desistir. E todo mundo que tem um propósito, quando você sentar para conversar, sempre vai dizer assim, eu estou querendo desistir do meu propósito. Porque dói. O propósito muitas das vezes dói. Deus às vezes te dá um propósito com alguém e esse alguém você às vezes, né, é tantas coisas que engloba e aí você quer desistir. E há uma luta quando Deus diz, não vai desistir, vai continuar ali perseverando. E esse é o nosso propósito, não desistir, perseverar. A perseverança ela nunca vai sair da minha boca. Todas as vezes que você me perguntar algo, me entrevistar algo, eu vou dizer, persevere. Que bênção, viu? Que bênção. Não deixe. Deixa uma mensagem final para quem está acompanhando e assistindo, algo que possa mudar a vida de quem vai ouvir. Imagina que o celular das 8 bilhões de pessoas do planeta estão agora sintonizados no ColaboraCast, oh Deus que ouça. O que você falaria para essas 8 bilhões de pessoas? Eu vou começar com a frase-chave. Persevere no seu propósito, persevere no seu sonho, persevere na direção que Deus ele colocou no seu coração. Eu vou deixar uma mensagem para você dizendo assim: seja forte e corajoso e não desista da sua vida, do seu sonho, né, daquilo que você almeja, porque por intermédio da perseverança você um dia vai poder contar a sua história de superação. Ninguém vai contar uma história de superação sem antes passar por um processo, sem antes passar por dores, portas fechadas, não, escassez. Então, o processo é necessário para que um dia você sente e diga aqui, vem aqui, minha filha, vem cá, mulher, vem aqui, família, sente aqui que eu vou te contar a vocês o que é superação. E assim, com a nossa história de superação, a gente levanta muita gente. E às vezes você vai dizer assim, ah, mas minha história é simples demais. Mas esse simples aí tá tocando em alguém. Uhum. Esse simples aí tá levantando alguém. Esse simples aí tá entrando na casa de alguém que tá ali agora no sofá, chorando, prostrado, dizendo, não tem mais jeito para mim. E eu quero te dizer, assim como eu perseverei desde o ventre da minha mãe, eu não sei o que é que vocês estão passando, qual é o problema, qual é a adversidade, mas eu quero te dizer, persevere, porque a vitória é para quem persevera. O palco para contar a história de superação é para quem persevera, senão não teria graça, não teria propósito, não teria essência. Uhum. Então, para alguém que precisa contar uma história de superação, ter essência, esse alguém precisa perseverar. E essa palavra de perseveração, não perseverar, nunca vai sair da minha boca, porque é necessário. Para você vencer, você tem que perseverar. Muito bonita a tua mensagem, doutora Aline Vinagre. Eu quero agradecer demais a sua presença aqui no ColaboraCast. Foi muito gratificante receber e edificante para quem assistiu, para quem vai assistir. Realmente vale muito a pena compartilhar essa mensagem, porque eu tenho certeza que tem gente que precisa ouvir isso. Então, e se você ainda não é um inscrito no canal, já se inscreve agora, ativa o sino de notificação para sempre receber os conteúdos do ColaboraCast. Tem entrevista o tempo todo aqui. Já são quase 400 episódios, ou seja, é aquilo que eu te falei no início, é um desafio você encontrar um podcast na Bahia com a quantidade de conteúdo de entrevistas que o nosso tem. Então, você é meu convidado sempre a estar com a gente no ColaboraCast. Aline, tamo junto, viu? Obrigada. Te vejo dia 28 de Com fevereiro. certeza. Vou anunciar aqui em primeira mão agora.
depois do sucesso em Salvador, Lauro de Freitas, Alagoinhas, Camaçari, Santo Antônio de Jesus, agora o Lead Talks vai chegar à Princesa do Sertão. Dia 28 de fevereiro tem Lead Talks diretamente da Princesinha Feira de Santana. É um evento para você que é empreendedor, para você que é MEI, para você que é empreendedor cristão principalmente, para você que está fazendo transição de carreira, porque lá a gente vai falar de marketing, de vendas, de posicionamento, a gente vai falar de comunicação. Então, assim, tem sempre um conteúdo incrível para você. 28 de fevereiro, em Feira de Santana. Tamo junto, Aline. Vamos Quero junto. te ver lá, viu? Vou com a caravana. Aí sim. Galera, um abraço. Eu digo sempre porque dele por ele e para ele são todas as coisas. Tchau. Amém. Foi sim. Ai, glória a Deus. Bem feito. Gaguejei muito? É o seguinte, você